Olá, pessoal. Vamos falar de astrologia kármica, dessa vez de uma forma um pouquinho mais objetiva. A astrologia kármica surgiu para o Ocidente em 1930, através de um homem chamado Edgar Cayce. Ele é que traduziu o que se tinha naquela época no Oriente sobre a astrologia kármica. Basicamente, o que aconteceu com o Cayce, ele estava dando aula de inglês e de repente entrou em transe, um transe mediúnico, e começou a falar de coisas de vidas passadas, fazendo símbolos. Um aluno disse a ele: professor, isso é astrologia. Ele falou: mas eu não tenho nada a ver com isso, eu sou um cético dentro dessa linha, e sou cristão, não tenho essa ligação com nada esotérico. Mas qual foi a providência dele como um bom cientista também? Foi fazer exames, fez análise e percebeu que não tinha nada mental. Então aquilo continuou acontecendo e ele não sabia para onde atinar. Um amigo dele, que era muito perspicaz, chegou para ele e disse: ok, vamos lá, se isso é uma coisa que existe e você é um homem tão sério, você não está tirando isso do nada. Por que você não vai pesquisar o que se tem sobre isso? E foi o que ele fez. Pegou esse espírito cientista dele, colocou nas pesquisas e descobriu que existiam muitas coisas escritas e ele traduziu, e principalmente sobre um assunto chamado cabeça e cauda de dragão. É exatamente assim que é chamado no Oriente, cabeça e cauda de dragão. É um aspecto que para nós do Ocidente compreendemos através de cabeça e cauda, nódulos lunares. São as voltas da Lua. Bom, deixa eu clarear uma coisa aqui para vocês. Nós do Ocidente estamos muito acostumados a uma consciência solar, não é? A gente fala o tempo todo do signo solar, o Sol, o Sol, o Sol. O que é o solar? É o signo que a gente nasce. Muito bem. Eu nasci sobre o signo de Aquário. Mas isso não é só. Eu não sou só aquariana. Aliás, na visão da astrologia kármica, já tem um vídeo aí dizendo, o Sol é apenas para onde eu tenho que apontar o meu direcionamento. É aquilo que eu não posso esquecer. Eu tenho que ser uma pessoa que nessa vida vou trabalhar como aquariana o meu egoísmo e me transformar em uma pessoa mais altruísta. Muito bem, isso é o Sol. Mas existem muitos aspectos no mapa, não é? E também na astrologia kármica existe um aspecto chave, que é a abertura para toda a nossa compreensão sobre vidas passadas. E aqui, então, o Cayce trouxe a tradução desse chamado cabeça e cauda de dragão, não é? No Oriente, e que para nós passou a ser nódulos lunares. O nó da Lua. Porque a Lua, dentro do mapa humano, dentro do nosso mapa, representa a nossa capacidade de sentimento. O sentir da vida é todo o nosso sentimento. É como a gente lida com os sentimentos, os fragmentos de emoção. Isso é a Lua. Então, se a Lua tem seus nós, é exatamente aí que estão os nós do karma. Por quê? A primeira coisa que você tem que compreender em astrologia kármica, e como ser humano, é que karma não se paga pelo que se faz, se paga pelo que se sabe do que se faz. Peraí, Suca, o que quer dizer isso? Quer dizer que é muito importante que você esteja muito envolvido com a consciência do que está sendo cobrado. O karma é um mecanismo planetário. O karma é lei tridimensional. Você está encarnado na Terra, você está sob a regência da luz do karma. Também tem um vídeo que explica karma e que vocês podem ver aí. Mas, voltando à astrologia kármica, o que significa isso? Por que isso está ligado à Lua, que é o sentimento humano? Por quê? Porque a espiritualidade humana, ela passa toda dentro de um canal emocional. Essa é a grande questão aqui. Todos nós, seres humanos, estamos com a nossa espiritualidade dentro do canal emocional. Então, são as nossas atitudes emocionais e a consciência dessas atitudes que vai nos gerar ou não karma. Por isso, nódulos lunares, né? O nó da Lua, esse movimento que a Lua dá, a Lua, que é um satélite, que é considerado na astrologia como um planeta e que traz uma força danada, porque ela não só mexe com as marés da Terra, como mexe com as marés dentro de nós. É toda a nossa capacidade de sentir. A Lua traz todos os nossos sentimentos
né? E aponta os nossos sentimentos. É através da lua que você sabe como amar, como sentir, como ter raiva. Suas emoções são governadas não pelo seu signo solar, são governadas pela sua lua. E nós vamos fazer vídeos sobre lua, ok? É continuar na jornada para você aprender cada vez mais. Os nós da lua é o karma. Vão representar a dor que a gente traz de outras vidas. E essa dor, gente, ainda vai ser muito presente. Porque o karma é uma coisa muito interessante. O karma está diretamente associado a tudo que a gente traz no dia de hoje. O karma é o passado que não passou. É aquele ressentimento e sentimento que a gente sente e traz sem se dar conta que sentiu. A gente tem uma expressão muito comum na vida humana que diz assim: a primeira impressão é que fica. Por quê? Porque a primeira impressão é kármica. Quando a gente bate o olho em alguém, a gente não está vendo aquela pessoa que está sendo apresentada naquele dia. A gente está vendo provavelmente alguém que ele foi. E alguém que ele foi numa vida passada que a gente foi. Não é? Então, quando você é apresentado a alguém, você não está conhecendo uma pessoa só, você está conhecendo muitas vidas por trás daquela pessoa. Por isso você pode gostar de cara ou odiar de cara. É kármico, não é? E é claro que no dia a dia o nosso trabalho é ir adequando aquela compreensão, não é? Por isso que muitas vezes que a gente gosta muito de cara de alguém, depois de um certo tempo a gente é aquela pessoa chata. Ou muita gente que a gente não vai de cara, olha, descobre que é um grande amor da nossa vida. Por que isso é possível? É possível porque a primeira impressão é kármica. Então, se a primeira impressão é kármica, ou seja, aquilo que está tão impresso na gente que a gente nem se dá conta ou nem pensa para sentir, por que o karma não influencia no dia de hoje? Ele influencia no dia de hoje. Em tudo. O karma é cotidiano. Diariamente, quando você levanta, você faz karma, pratica karma e resolve karma. Outra coisa, as pessoas quando falam em karma ficam logo preocupadas em saber se elas estão em última encarnação e primeiras encarnações. A astrologia kármica diz assim: essa oportunidade que você está tendo agora, ela é a tua primeira e a tua última. Faça com cheiro de novo. E se empenhe para que seja a última. Por quê? Porque resolver as questões é agora, é aqui, no cotidiano. Então, quando a gente fala de karma, a gente está falando de coisas antigas não, gente. A gente está falando de alguma coisa que ainda nos dói hoje e que nos mobiliza hoje. Por isso que o Case, lá atrás, quando teve aquelas questões mediúnicas, ele sendo um racional, um professor de inglês, não é? Um cara totalmente ligado à mente, começou a ter aquelas lapsos onde ele entrava em transe e depois, quando ele pesquisa, ele descobre que ele vem de encarnações onde ele tinha sido crítico. De que eu estou falando? Eu estou falando de alguém que viveu vidas muito racionais. Eu estou falando de alguém que fundamentou a Igreja Católica. E eu estou falando de alguém que caçou um pouquinho as bruxas e jogou nas fogueiras. Então ele vem nesta vida sendo uma pessoa racional que tem lapsos de mediunidade. Para que ele, infelizmente, tenha que se olhar no espelho e dizer: energia existe ou não? Foi isso que aconteceu com o Kaiser. Quando ele se deu conta de tudo aquilo que ele em outras vidas condenou, era alguma coisa que talvez nesta encarnação ele teria que fundamentar e principalmente amar, fazer. Isso é karma, gente. Karma é tudo aquilo que a gente sente, sabe, mas que ninguém vê. Então é importante que a gente comece a trabalhar essa consciência. E a astrologia kármica vai nos dar isso através dos nódulos lunares. Nódulos lunares, né? Independente do mapa. Eu, quando esbarrei em nódulos lunares, eu já gostava de astrologia. Eu já estava muito baseada nessa coisa de pesquisar astrologia. A astrologia já era um caminho para mim de crescimento. Mas quando os nódulos bateu na minha consciência, eu me dei conta de algo que realmente eu trazia muito mais antigo do que essa consciência da busca da astrologia. Era algo que eu sentia dentro de mim. E estava tão claro, tão óbvio, que não dava para eu negar. Os nódulos, gente, eles têm duas maneiras de serem atingidos. Quando você é um estudioso de astrologia, você já conhece mapa e sabe mexer, os símbolos são esse aqui. Eu vou dar para vocês o desenho. Cabeça e cauda de dragão. Nódulo norte e nódulo sul.
Dentro da astrologia kármica, nódulo norte representa o presente. É aquilo que está sendo trabalhado no dia a dia e no cotidiano. Nódulo sul é o passado. É tudo que a gente traz de antigo, de milenar, dentro do nosso ser, mas está intrínseco na nossa consciência celular. Porque para mim, karma está ligado a isso. Há algo maior do que essas questões de vidas passadas. É uma coisa que está intrínseco nas tuas células. É difícil você compreender o teu nó e não sentir aquilo como uma coisa que perpetua a tua vida. Ao longo do tempo, você vai lendo os textos e vai percebendo que tudo aquilo tem a ver contigo. É nato. Você é assim se você não presta muita atenção nas suas atitudes. E quando você presta, você descobre que já vem fazendo aquilo há muito tempo. Então é natural que você seja aqueles nós. Cabeça é como se fosse um Walkmanzinho. E cauda de dragão. A maioria dos mapas não traz a cauda. Por quê? Porque quem estuda nódulo compreende que isso tem a ver com 2 signos sempre. Não está ligado ao signo solar, está ligado aos nódulos lunares que você pertence. Então, muito bem, essa é uma das formas. A outra forma é uma tabela. Por quê? Porque os nódulos lunares, eles podem ser observados fora do teu mapa. Existe uma tabela. E eu vou ofertar para vocês essa tabela. Você que está assistindo esse vídeo vai ter acesso a baixar uma tabela com pequenas explicações dos nós para você começar a ter acesso a isso, poder acessar. E eu vou explicando a vocês como é que vocês fazem isso. É muito simples, não é complicado. Aqui eu tenho uma tabelazinha, por quê? Os nódulos lunares eles estão dentro da astrologia por ano, ou seja, ele tem uma duração de 1 ano e meio entre um nódulo e outro. Na realidade, são quantos nós? São 12 nós. Esta é a verdade, como os 12 signos do zodíaco. Mas eles não estão sozinhos, é sempre um eixo. Porque os nós do karma, o nódulo lunar, ele nos dá o parâmetro do que fomos e do que temos que ser. É sul e norte sempre. Então, toda vez que você procura o seu nó no mapa, você vai procurar a tua cabeça de dragão. E automaticamente o signo oposto ao signo da cabeça está a cauda de dragão. Por exemplo, vamos dar um exemplo. Carneiro, Áries, não é? É o primeiro nó do karma, dos 12 karmas. É um nó que eu vou explicar para vocês ao longo do tempo, que vai falar de uma coisa chamada personalidade. Esse nó, né, ele tem a cabeça justamente em Carneiro, Áries, mas a cauda está em Balança, Libra. Então é sempre assim que se vê na astrologia kármica os nódulos lunares. A cabeça e a cauda de dragão. É sempre 2 signos, seu signo e o oposto. A cabeça determina o nó que está sendo trabalhado. E a cauda, o passado desse nó. Então, eu aqui vou explicar para vocês nos vídeos o que é nós lunares. E vou explicar para vocês o sentido disso na nossa vida. E também vou avançar, gente, com os nomes. Eu dei nomes a esses karmas. Vou explicar para vocês esses nomes, alcunhas, apelidos que eu criei para facilitar essa comunicação entre a astrologia kármica. Por quê? A astrologia kármica, ela é milenar. Está sendo muito difundida agora, porque ela está muito mais fundamentada. Hoje você já encontra leituras mais profundas sobre nódulos lunares. E isso é uma coisa recente. Mas ela é uma astrologia que está no nosso cotidiano. É uma astrologia que está na tua vida, no dia a dia. Está na sua relação com o teu marido, com a tua esposa, com teus pais, com teus filhos, com o carteiro que entrega a sua carta, com o porteiro do seu prédio, porque todos nós somos kármicos na nossa atitude. Portanto, é uma astrologia que pode nos ajudar a compreender a nossa dor, aliviar e dissolver o nosso sofrimento para que essa dor seja só crescimento. O objetivo dessa astrologia é essa. Então, eu vou estar com vocês explicando a astrologia kármica, não é? Se vocês tiverem dúvidas, deixe o comentário. Se inscreva no canal. Vamos lá, vamos fazer uma corrente para divulgar cada vez mais a astrologia kármica. O objetivo desses vídeos, o objetivo deste canal é divulgar uma astrologia que eu sei que pode nos ajudar muito a sermos pessoas mais
tranquilas, mais pacientes e amorosas com toda a gente. E principalmente, pessoas que trazemos dentro de nós a capacidade e a amorosidade também de respeitar o nosso próprio limite, não é? Então, gente, essa é uma astrologia que nos torna mais humana, muito mais humanos e com muito mais capacidade de amar o ser humano, que é isso que nascemos para ser. Um beijo, até o próximo vídeo e vamos continuar falando de astrologia kármica, nódulos lunares. E quem se inscrever no canal vai ter acesso a essa tabela e esses pequenos textos de nós que ao longo do tempo eu vou explicar aqui nos vídeos para vocês. Se inscreva e apanha lá a tua tabela. Vamos começar a vasculhar não só seu nó, mas o nó das pessoas à volta. Ok? Um beijo.